Fala aí, galera! Voltamos para mais uma aulinha de física! Como eu falei para vocês, nós estudamos eletricidade e agora nós vamos estudar a corrente elétrica. Como é que isso funciona, né? O que é a corrente elétrica, professora? A gente estudou lá o comecinho, a introdução à eletricidade, por que eu preciso de energia, as fontes de energia elétrica, como eu obtenho, né, a energia elétrica em si, os materiais que conduzem ou não energia elétrica. Agora nós vamos estudar a corrente elétrica em si. Antes da gente rapidinho estudar a corrente elétrica, gente, eu preciso falar dos processos de eletrização. O que são os processos de eletrização? Eletrização é o processo de tornar um corpo eletricamente neutro num corpo carregado. E aí esse corpo pode ser carregado positivamente ou carregado negativamente. Professora, eu não estou entendendo nada. Vocês não tiveram química, já que a professora maravilhosa de vocês de química explicou que o átomo ele é formado por um núcleo com prótons e nêutrons. O próton é a carga positiva, né? O nêutron é a carga nula. E uma eletrosfera onde se encontram os elétrons. O que é carregar? O que é um corpo neutro? E carregar um corpo positivamente ou negativamente? Um corpo neutro, gente, é aquele que tem o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Como assim, professora? Vocês estudam no átomo que ele tem um número de prótons e um número de elétrons. Prótons positivos e elétrons negativos. Quando ele tem um número de prótons iguais ao número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, esse composto é neutro, porque o número de cargas positivas se anula com o número de cargas negativas. A gente diz que esse corpo é neutro especificamente. Isso é um corpo neutro, onde eu tenho um número igual. Bom, o que é um corpo eletrizado positivamente ou carregado positivamente? Quando ele perde elétrons, e vocês aprenderam isso em química, que um corpo, um átomo, ele perde elétrons, né? Ele pode perder elétrons. Quando esse corpo perde elétrons, ele fica com carga positiva a mais. Então, a gente diz que ele é carregado positivamente. Quando um corpo ganha elétrons, a gente diz que ele é um corpo carregado negativamente. Por quê? Ele está ganhando cargas negativas, então ele fica mais negativo do que positivo. Então, recapitulando, o corpo neutro, ele tem um número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. O corpo carregado positivamente tem mais cargas positivas do que negativas. Ele tem, sim, carga negativa, tá? Mas ele tem mais positiva do que negativa. E um corpo carregado negativamente, ele tem mais cargas negativas do que positivas. Fechou, galera? Tudo ok? Então, vamos continuar. Bom, e aí eu tenho 3 tipos distintos de eu eletrizar um corpo. Como assim, professor, eletrizar? Acabei de falar de eu carregar ele, positiva ou negativamente. Tenho 3 maneiras de carregar um corpo positivo ou negativamente. Por atrito, e normalmente eu faço esse experimento com vocês em sala para vocês verem. Quando nós voltarmos aí ao presencial, eu vou poder fazer isso com vocês. Você vai pegar aqui uma bexiga, vai esfregar, 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 esfregar no seu cabelo. Faz em casa, faz em casa. Vou fazer na aula online com vocês. Esfrega, esfrega, esfrega e depois você aproxima ela, você vai ver que seus cabelos ficam aqui, ó, tudo sendo aproximados da bexiga. Essa é a eletrização por atrito. É você atritar 2 materiais, 2 corpos, que são isolantes, né? Você esfrega um corpo no outro e aí o que vai acontecer? Um dos corpos perde elétron e o outro ganha elétron. O que faz? Faz com que eles se atraiam, tá? Ó, dessa forma, ao final do processo, os 2 corpos estarão de cargas de módulo igual, mas sinais opostos. Carga de sinais opostos faz o quê? Se atrai. Então, quando você esfrega 2 corpos que são neutros, você acaba carregando um positivamente e o outro negativamente. E aí o positivo com o negativo atrai. Então, esse é o processo de eletrização por atrito. O processo de eletrização por contato, ela é aquele em que 2 corpos condutores entram em contato. E aí, quando eles entram em contato, né, o que acontece com eles? Você vai entrar em contato um corpo neutro com um corpo carregado.
carregado, tá? Positivo ou negativamente. Então, você tem dois corpos. Aqui, ó, um corpo neutro e aqui eu tenho um corpo, ó, tá vendo? Negativo, tá? Ele está carregado negativamente. Eu vou botar eles em contato, não vou esfregar, porque não é atrito, é contato. Então, eu vou colocar eles em contato, aqui como eu mostrei aqui nesse próximo desenho, coloco eles em contato. E aí, o que acontece especificamente lá, gente? Ó, o corpo que era neutro ficou negativo. Por quê? Os elétrons passaram do corpo negativo para o corpo neutro, porque eu coloquei eles em contato. Aí, o que o elétron fez? Vai passar para o outro corpo! E aí, passa para o outro corpo, tá? Essa é a eletrização por contato. Como que eu carrego um corpo negativamente? Eu pego um corpo neutro, né? E pego um corpo que é negativo e eu coloco em contato, esse corpo fica negativo, porque os elétrons são transmitidos. E o último processo de eletrização é por indução, em que é aquele que a gente só aproxima, não entra em contato. Vocês já perceberam os três processos? Um esfrega, o outro entra em contato, o outro só aproxima. E aí, o que eu tenho aqui? Um corpo neutro. Quando eu coloco um corpo indutor carregado negativamente, eu só aproximo, o que acontece com o corpo neutro? O corpo neutro tem cargas positivas e negativas, mas iguais. E aí ele acaba separando as cargas, tá vendo? Quando o negativo chega, as cargas são positivas do corpo neutro são atraídas pelo negativo e as cargas negativas do corpo neutro são repelidas. E aí eu divido o meu corpo neutro em duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa. Esses são os processos de eletrização, tá, gente, que eu tinha que falar. Bom, agora sim, professora, vamos para a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor. Ou seja, é o movimento de elétrons, tá? É o movimento de elétrons que vai de um corpo para o outro, tá? Para isso acontecer, gente, só tem corrente elétrica quando existe uma DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica entre as extremidades de um corpo. Então, por exemplo, eu pego o fio, tem diferença de DDP, de potência, tá? E aí, por isso, eu consigo ter a transmissão dos elétrons que gera a corrente elétrica. Então, por exemplo, coloquei aqui para vocês a pilha. Uma pilha ela tem um polo positivo e um polo negativo. Ela tem uma diferença de potencial entre os dois extremos da pilha. Quando eu conecto esses dois extremos da pilha por um fio condutor, o que acontece? Eu gero uma corrente elétrica, os elétrons começam a fluir por esse fio do condutor, gerando a corrente que acende a minha lâmpada. Tá? Então, na verdade, a corrente elétrica nada mais é do que condução de elétrons. E aí eu tenho os geradores elétrons, né? Para mantermos a corrente elétrica por mais tempo, né? Por um tempo necessário, devemos manter diferentes os potenciais de extremidade de um condutor. Eu preciso manter a DDP entre eles diferentes para eu conseguir energia elétrica e manter essa corrente por mais tempo, né? Existem vários geradores elétricos. Nós falamos aqui, ó, por exemplo, das pilhas, das baterias. Eles são geradores elétricos, eles geram energia elétrica. Mas por quê? Porque eles têm uma DDP, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz o elétron sair de uma ponta para o outro, gerando corrente elétrica. Tá bom, galera? E aí eu tenho os circuitos elétricos, né? Os circuitos elétricos, eles podem ser fechados ou abertos. O que eu fiz? Peguei uma pilha, liguei um fio, peguei um fio, coloquei uma lâmpada, conectei lá o outro fio também na lâmpada e coloquei no outro polo da pilha, tá? Então, a pilha tem um polo negativo e um positivo que gera uma DDP, uma diferença de potencial. Quando eu abro essa chavezinha, tá? O circuito vira aberto. Aqui ele está fechado. Eu fechei, está tudo se conectando. Então, os elétrons saem, vão acender a luz porque vai gerar uma corrente elétrica e vão voltar para cá. Os elétrons ficam fazendo esse ciclo aqui, ó, se movimentando. De um polo para o outro, de um polo para o outro, de um polo para o outro. Quando eles ficam se movimentando, eles geram uma corrente elétrica
que faz acender a minha lâmpada. Quando o circuito está aberto, gente, os elétrons não conseguem se movimentar. Eles não vão fazer isso aqui, ó, de um polo para o outro, de um polo para o outro, de um polo para o outro. Eles não fazem isso. Por quê? Eles vão sair daqui, pum, e não tem para onde ir. A porta está aberta, o circuito é aberto. É a hora que a gente apaga a luz, né? O que é o acender e apagar a luz? É abrir e fechar o circuito lá que tem dentro da nossa parede, tá? É isso. Quando eu aperto o botão, eu fecho o circuito, gero uma corrente, a lâmpada acende. Quando eu tiro o botão, eu abro o circuito e a lâmpada apaga, porque não tem mais uma corrente para ser gerada ali. Certo, galera? E aí, né, o que eu vou falar para vocês são os conceitos de tipos de circuito elétricos. Eu tenho circuitos em série, em aqueles que eu, peguei duas lâmpadas, coloquei uma do lado da outra, a corrente começa a passar aqui, né, porque minha filha está gerando uma diferença de potencial e está fazendo os elétrons passarem. E aí eu tenho aqui essa corrente elétrica que acende as duas lâmpadas. Essas lâmpadas estão em séries, porque uma está ligada na outra, a corrente vem, passa pelas duas, acende as duas lâmpadas e continua aqui o meu circuito. Isso é um circuito em série. A corrente vai numa direção, ela não se divide, tá? Ela percorre um único caminho. O que é o circuito em paralelo, gente? Eu coloquei uma pilha aqui para gerar uma corrente, mas eu coloquei as lâmpadas em paralelo. E aí o que acontece? Quando a corrente chega aqui, ela tem dois caminhos para seguir, para cima e para baixo. Então, isso é em paralelo, é quando a corrente elétrica é dividida. Uma parte vai para cima para acender essa lâmpada, a outra parte vai para baixo para acender a lâmpada de baixo. Então, tenho dois tipos de circuito. Aquele que é em série, em que a corrente segue um caminho único, e aquele que é em paralelo, em que a corrente se divide para seguir dois caminhos. Certo, galera? Bom, por hoje é só. Nos vemos na aula online, tá? Se tiverem alguma dúvida, anotem no caderno para não esquecer, tá bom, meus amores? Vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente aprende magnetismo. Beijo, meus amores!